Olá, irmãos! Saúdo cada um de vocês com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Meu nome é Miriam Anita e estamos aqui para estudarmos um texto escrito pela irmã Juliana Oliveira, cujo nome é Servos de Deus, Pessoas Reais. Esse texto foi escrito para o Manancial, que é um devocional diário produzido pela União Feminina Missionária Batista do Brasil, que oferece para a gente meditações baseadas na Bíblia, que é a palavra de Deus. Uma meditação para cada dia do ano. Quando a gente lê o Manancial, nós somos inspirados, exortados e edificados. Tanto faz se sozinhos ou acompanhados. O importante é estudarmos a palavra de Deus. E quando a gente estuda a palavra de Deus, quando a gente reflete sobre o texto aqui, que é nos colocado para o devocional, logicamente que vamos crescer na nossa vida cristã e vamos cada vez mais estarmos engajados com a missão de Deus. Como vocês sabem, eu não escrevi o texto, quem escreveu foi a irmã Juliana Oliveira, e eu só vou ler e contar para os irmãos aquilo que eu entendi, tá bom? Então, vamos orar? Senhor Jesus, que possamos compreender as verdades eternas, que possamos realmente colocar no nosso coração e agir de acordo com o que a sua palavra nos mostra. Que em cada um de nós haja boa vontade em relação a nossos líderes, aos nossos pastores, às pessoas que estão na nossa fé em Jesus Cristo e que acabam enfrentando dificuldades. É o que pedimos, em teu nome. Amém. Bem, então, nossa leitura hoje está em 1 Reis. Nós vamos ler do versículo 1 até o 19, que é o capítulo inteiro, né? Que é quando Jezabel procura matar Elias. Bom, então, irmãos, não sei se todo mundo aí conhece a história do profeta Elias. O profeta Elias, ele confrontou o rei Acabe, que era um rei mau, e depois ele confrontou também os profetas de Baal, e disse que o nosso Deus era maior que qualquer Deus, e lá ele sugeriu que eles colocassem lenha, água, e tudo mais para impedir que o sacrifício de Elias fosse consumido. E o Senhor mandou fogo do céu e consumiu não só o sacrifício, como matou todos os profetas que eram de Baal. E os profetas de Baal, logicamente, não conseguiram fazer com que o seu sacrifício fosse consumido, né? Então, o que aconteceu? Elias foi um valente. Ele passou muitas coisas. Se vocês lerem 1 Reis, vocês vão ver todas as coisas que ele passou. E ele operou sinais no Monte Carmelo, né? Ele fez com que fogo do céu descesse, porque o Senhor achou graça, né? Elias achou graça diante do Senhor e realmente o Senhor o abençoou, e o altar do Senhor que tinha sido destruído foi restaurado, e ele colocou lá as pedras, ele colocou o sacrifício, mandou o pessoal jogar água, e mesmo assim o Senhor se revelou. Bom, então, Elias fez todas essas coisas, anunciou chuva, que já fazia tempo que não chovia, e agora a gente se encontra aqui. Quando tudo isso aconteceu, Elias venceu todas as pessoas, profetizou, fez milagres, e agora ele está numa situação que a gente nem acredita, que é quando Jezabel procura matá-lo. Então o rei Acabe contou à sua esposa Jezabel tudo o que realizara Elias e como passara fio de espada todos os profetas de Baal. Diante disso, Jezabel mandou uma mensagem a Elias com o seguinte recado: que os deuses me façam sofrer as piores desgraças se até amanhã, a esta hora, eu não fizer com a tua vida o que fizeste com os profetas. Assim que Elias recebeu este aviso, fugiu para salvar a própria vida, chegando a Berseba, que pertence a Judá, e deixou ali o seu servo. Quanto a ele,
fez pelo deserto a caminhada de um dia e foi sentar-se debaixo de um pé de giesta, uma espécie de arbusto. E ali orou pedindo para si a morte, dizendo: Agora basta. Ó Yahvé, retira a minha vida, pois não sou melhor que meus pais. Deitou-se e dormiu ali mesmo sob a giesta. Mas eis que um anjo o tocou e disse: Levante-se e levanta-te e alimenta-te. Abriu os olhos, olhou ao redor, e eis que ali, junto à cabeceira, havia pão quente, que fora assado sobre pedras em brasa, e uma vasilha com água fresca. Tendo comido e bebido, voltou a se deitar. O anjo do Senhor veio pela segunda vez, tocou e lhe recomendou: Levanta-te e come, porque a viagem será muito longa. Então ele se levantou, comeu e bebeu, fortalecido com aquele alimento, viajou 40 dias e 40 noites, até chegar ao Sinai, em Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna e passou a noite. Então Elias ouviu a voz do Senhor, que lhe questionou nesses termos: Que fazes aqui, Elias? Ao que respondeu: Sinto minhas entranhas serem consumidas por causa do ardente zelo que tenho por Yahvé, o Senhor Deus dos exércitos. Porquanto os israelitas abandonaram a tua aliança, destruíram os teus altares e mataram os teus profetas ao fio de espada, e fiquei solitário. Restou somente eu, e agora procuram também tirar minha vida. Diante dessas palavras, Deus lhe disse: Sai deste lugar, vai ficar diante de mim no alto no monte. Então o Senhor passou por ali e mandou um vento muito forte, que fendeu os morros e partiu as rochas em pedaços. Contudo, Yahvé não estava no vento. Quando o vento arrefeceu e parou de soprar, ocorreu um forte terremoto, porque o Senhor não estava no terremoto. Em seguida, ao terremoto, caiu um fogo, mas o Senhor também não estava no fogo. E depois do fogo veio um sussurro de brisa suave e tranquilo. Assim que Elias percebeu aquele murmúrio, puxou sua capa para proteger o rosto, saiu e postou-se à entrada da caverna. E uma voz indagou: Que fazes aqui, Elias? Ao que ele respondeu: Sinto minhas entranhas serem consumidas por causa do ardente zelo que eu tenho por Yahvé, o Senhor Deus dos exércitos. Porquanto os israelitas abandonaram a tua aliança, destruíram os teus altares e mataram os teus profetas ao fio de espada. E fiquei solitário, restou somente eu, e agora também procuram tirar minha vida. Bom, isso mesmo. Então o Senhor Deus lhe orientou: Vai, retorna para onde vieste, para o deserto de Damasco. Quando chegares lá, ungirás a Azael como rei da Síria, e a Jeú, filho de Ninzi, ungirás reis de Israel. E a Belsafá, Eliseu, filho de Safate, da cidade de Abel-Meolá, ungirás para ser profeta em teu lugar. Quem escapar à espada de Azael, Jeú matará. E o que fugir da espada de Jeú, Eliseu matará. Mas preservei em Israel 7.000 homens, todos os joelhos que não dobraram diante de Baal, e todos aqueles cujas bocas não reverenciaram suas imagens, beijando-as. Elias partiu rapidamente dali e entrou Eliseu, filho de Safate, que arava com 12 juntas de boi diante dele, e ele estava com a 12ª. Elias se aproximou de Eliseu e lançou sua capa sobre ele. Eu vou ler até o fim, que era 19, mas eu vou ler até o fim. Então, deixando os bois, Eliseu correu até Elias e rogou: Deixe-me abraçar e dar um beijo de despedida de meu pai e minha mãe, e então te seguirei. Elias lhe respondeu: Vai e volta depressa, lembra-te do que eu fiz contigo. E Eliseu voltou, apanhou sua parelha de bois e os matou. Queimou os equipamentos de arar para cozinhar a carne e a serviu ao povo, e eles todos comeram. Depois partiu com Elias, tornando-se o seu assistente e aprendiz. Amém? Bom, irmãos, então lemos o capítulo todo, mas era necessário só hoje ler até o 19. Mas o texto que nós estamos estudando chama-se Servos de Deus, Pessoas Reais. E o versículo que a irmã Juliana Oliveira escolheu é o 4, que diz: Ele mesmo, porém, foi para o deserto, caminhando o dia inteiro. Por fim,
sentou-se debaixo de um zimbro, sentiu vontade de morrer e orou: Basta, Senhor, tira a minha vida, porque eu não sou melhor do que meus pais. Bom, como eu comentei no começo, e aqueles que se interessarem devem ler, né, os primeiros capítulos de Reis, porque é uma história maravilhosa, né? A Bíblia tem histórias maravilhosas, histórias que terminam bem, histórias que terminam mal, enfim, são lições de vida. E Elias tinha acabado de viver, assim, um milagre maravilhoso, incrível, espetacular. Porque depois que ele orou, que ele falou com Deus, que ele pediu, Deus mandou fogo do céu e consumiu o animal, a lenha, as pedras, a terra, e toda a água que estava ali à volta do altar acabou evaporando. E não era pouca água não, né, irmãos? A probabilidade do fogo pegar era bem remota. Bom, aí depois desse milagre, Elias pegou a espada dele, matou os profetas de Baal, que eram idólatras, e o nosso Deus não aceita idolatria. E aí o que aconteceu? Quando a Jezabel, que era a mulher da Acabe, ela soube daquilo lá, falou: não acredito, esse cara não vai ficar impune. Tá pensando o quê? Então é engraçado, né? Ele enfrentou tanta coisa, tantos perigos, e agora, diante desta mulher que vinha com um discurso ameaçador, Elias se desesperou. O profeta temeu e fugiu, escondeu-se e pediu para Deus matá-lo, né? Não queria mais viver. Ele estava com medo, sozinho, e não estava acreditando que seria possível sobreviver. E o pior, né? Quando a gente se sente com medo, sozinho e desencorajado, desacreditado, a gente perde o foco, né? Quando ele disse que só tinha ele, que ele estava sozinho, puxa, ficaram mais de 300 lá, e o Senhor depois fala 7.000 pessoas que não se dobraram a Baal. Ele não estava sozinho, né? Mas o medo faz isso com a gente, né? A gente deixa de perceber as coisas de modo real. A gente olha para esse homem aí debaixo daquela arvorezinha, daquele arbusto lá pedindo a morte, e nem consegue estabelecer uma conexão com aquele profeta, né? Que enfrentou todas as coisas através da fé. Ora, apesar de ele ser um servo de Deus incrível, ele não estava imune, né, aos momentos de tribulação, de tristeza e talvez até de depressão. E assim como ele passou por um momento difícil, a gente tem que lembrar que os nossos líderes, os nossos pastores, eles também passam por momentos difíceis. Às vezes a gente tem a impressão de que o nosso pastor, o nosso líder, não, eles não sentem tristeza, eles não se cansam, eles não se sentem sozinhos, eles são imbatíveis, que a fé deles nunca vai ser abalada, que eles têm a obrigação de ser um super-homem, uma super-mulher. Mas você sabe que de verdade isso não é desse jeito, né? O único aí que é inabalável é o nosso Deus. O dia mal alcança todo mundo, alcança você e alcança o seu líder. Então, qual é a dica? Fica a dica. Por isso, como ovelhas que a gente é e como irmãos que nós somos uns dos outros, a gente tem que cuidar dos nossos pastores, das nossas pastoras, da nossa liderança, dos nossos missionários, das pessoas que vão à frente de qualquer trabalho que seja para Deus, né? Porque, como a gente, eles também são sujeitos a tentações, a tristezas, a provações, a desesperos, a depressões. E eles precisam, sim, do nosso apoio e das nossas orações. Porque, além deles carregarem os próprios problemas deles, eles também carregam uma carga emocional que, misericórdia. Não é fácil não, né? Tem irmão que liga de madrugada, liga de tarde, de noite, não quer saber se o pastor trabalha, se não trabalha, quer conselho, quer ficar horas a fio ali. Às vezes o pastor não consegue nem dar atenção para a família dele. Você sabe que uma vez eu testemunhei, né, uma pessoa que me falou que isso aconteceu lá no interior, onde eu morei há algum tempo. A pessoa ligou de madrugada para o pastor para perguntar se era pecado fazer eutanásia no gato,
porque ele estava sofrendo muito com uma doença. Então, assim, é uma coisa, parece bizarra, né? Mas são dúvidas que vêm no coração das pessoas e elas querem perguntar para o seu líder espiritual. Às vezes falta discernimento, às vezes falta sabedoria, mas no fim sobrecarrega a pessoa que está na liderança. Então nós temos que orar por eles, apoiá-los, fazer o nosso melhor. Então você, eu, a gente tem que estar disponível para conversar, para ouvir, para incentivar os nossos irmãos, em tudo aquilo que eles precisarem, né? Nós estamos aqui para servir. Então, por exemplo, a nossa presidente da Mulher Missão, de Mulher Cristã em Missão, está passando sim por uma dificuldade, o esposo dela está doente, e ela é uma grande líder, uma pessoa pela qual todos nós temos admiração, todos nós amamos, mas agora chegou a hora de nós a apoiarmos, porque ela está passando sim por momentos difíceis. Então, o nosso dever é orar e apoiar essa irmã maravilhosa. Então é assim, os nossos líderes também passam por dificuldades. Às vezes é uma doença, às vezes é uma tentação, às vezes é uma tristeza, às vezes é uma depressão, mas o nosso dever é orar por eles. Então, meu irmão, minha irmã, que você possa também ser um canal de bênção para o seu pastor, para a sua liderança, para todos aqueles que estão à frente do trabalho do Senhor. Amém? Nosso manancial termina assim, ó. Líderes também passam por tribulações. Precisamos orar por eles e dar suporte. Bom, eu vou terminar aqui, né? Deixando o meu abraço diário de urso, ó. Lembrando que para nós que sabemos que os servos de Deus são pessoas reais e passam por todos os problemas que as pessoas reais passam, para nós o abraço vai dar sempre muito, muito certo. Lembro também do nosso versículo deste ano, que é 1 Tessalonicenses 5,9, que diz: porque Deus não nos destinou para a ira, mas para recebermos a salvação por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Agora sim, agora eu me despeço com a frase do ano, ó. Não tema, Deus já está lá. E quero encerrar também, irmãos, dizendo que nós já estamos com 290 seguidores, né? Então, para 290 pessoas, essa palavra está sendo espalhada. Então, continue compartilhando, curtindo, comentando, porque é a palavra do nosso Deus que está sendo dita, tá bom? Obrigada.